Salve pessoal, Tonela da GG Educate aqui mais uma vez e agora com o quarto episódio do Skill Podcast. Esse nome que pegou, já tá aí já faz um tempo, né? Enfim, onde a gente fala sobre as soft skills, as habilidades comportamentais, a importância delas, como que você pode treinar, como que você às vezes já tem e nem sabe que tá tendo, enfim, tudo sobre essas habilidades são importantes, muitas vezes muito mais importantes do que as habilidades técnicas, né? Mecânica do LoL, aquela coisa que se aprende às vezes na faculdade, a mão na massa ali, enfim, né? A gente sabe que as duas se complementam, mas a soft skill tem com certeza a sua importância e o seu charme. E hoje, mais uma vez, recebo ela, Lívia, que é a psicóloga da GG Educate, especialista em habilidades comportamentais, para dar um salve, porque hoje, Lívia, falaremos sobre meter a mão na massa e abrir o horizonte aí em relação a soft skills. Como é que você tá? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Feliz de estar aqui hoje mais um Skill Podcast e vamos falar bem vida prática hoje resolver o problema de vocês. As outras vezes, a gente até chegou a bater um pouco nessa tecla, né? A gente falou, não, porque existe aquela questão da soft skill ser muito duradoura, enquanto você tem a hard skill, que às vezes você vai ter que mudar. Exemplo no jogo, se você tá jogando CS, vai jogar LoL, você não vai aproveitar muita coisa de habilidade mecânica, né? Um jogo é um FPS, outro jogo é um MOBA, mas as habilidades comportamentais, liderança, planejamento, trabalho em equipe, resiliência, criatividade, iniciativa, tomada de decisão, rarararará, isso aí se aproveita, né? Porém, hoje, especificando mesmo, indo mais na questão de meter a mão na massa. Para quem já tem o futuro definido, já sabe o que quer, livre é um pouco mais fácil. Mas como que as habilidades comportamentais também ajudam a pessoa que tem elas bem desenvolvidas a encontrar um caminho ou a mudar de caminho profissional? Como é que funciona isso aí? Realmente tem essa relação? Pronto, tem demais por quê, né? Quando a pessoa já tem as soft skills, ela tem mais facilidade de ter experiências. Por exemplo, Pode a pessoa crer. não sabe o que ela quer. E aí ela imagina que pode gostar aqui de uma, duas, três áreas. Quando ela tem as soft skills, quando ela tem uma capacidade de se planejar, quando ela tem uma iniciativa bem desenvolvida, ela consegue testar mais aquilo ali e ver se realmente ela gosta ou não e sair do campo das ideias. O que eu vejo que é um grande problema às vezes, quando a pessoa não sabe o que ela quer, é ela ficar parada esperando que caia do céu o que ela vai gostar de fazer. Sendo que provavelmente o que ela vai gostar de fazer vai vir de alguma experiência que ela vai ter, que ela vai falar assim, rapaz, tô fazendo isso aqui e tô gostando, entendeu? Então, as soft skills podem ajudar até mesmo nesse aspecto, para que a pessoa saia do campo das ideias de, eu não sei o que é que eu gosto, eu acho, eu gosto disso, eu acho, eu gosto daquilo, tá, eu acho, eu gosto disso, então eu vou lá experimentar, ver qual é, vou fazer, e se eu gostar, eu fico, entendeu? Então, eu acho que as soft Sim. skills ajudam muito na prática nesse aspecto, da pessoa ter experiências. É isso que vai ajudá-la a dizer o que ela gosta ou não. É muito difícil você esperar de uma pessoa que nunca teve experiência e dizer quais elas ela gosta, quais elas ela não gosta. Entendeu? Sim. Aham, não, demais. E é legal porque isso acaba fornecendo um controle melhor do que você vai fazer, tipo, do seu futuro. Se você sabe transicionar de uma área para outra, ou tem uma facilidade maior para fazer isso, né? Claro que nunca é fácil, mas com as soft skills você melhora nesse ponto. Você faz isso de maneira melhor, mais interessante. Então, se você consegue transicionar, se necessário, de uma maneira mais fácil, logo o seu futuro profissional, o seu futuro no LoL, o seu futuro pessoal acaba sendo mais controlável, né? Mais manipulável no bom sentido, de você sentir o que está acontecendo e saber direcionar. Exemplo disso sou eu, cara. Eu mesmo, eu comecei na faculdade de ciência da computação, sabia nada, eu queria fazer jogo, eu não gosto de jogar, eu quero fazer jogo. Só que eu cheguei na faculdade e eu não aguentava mais programar, assim, eu só não dei um soco no meu monitor porque não tinha dinheiro para comprar outro. Então não aguentava mais, não entrava mais na minha cabeça, era uma parada que eu ficava tipo, meu, vou ter que aguentar isso o resto da vida, pra onde eu vou, eu não gosto de fazer jogo, eu gosto de jogar, não gosto de fazer jogo, não funciona. O que eu faço da minha vida, né? Fiquei um ano parado, pá, colei na faculdade de Relações Públicas, que eu já estava trabalhando como narrador, né, como caster e tal, então eu fui nessa pegada de comunicação, e lá eu tive muita experiência, e lá eu me afirmei no casting, e lá eu entendi melhor as habilidades comportamentais antes da GG Educate, depois eu realmente me aprofundei no assunto, né? Então, se não fosse aquele período, para eu me adaptar depois, na minha carreira de caster, de mudar de trabalho, mudar de empresa, mudar de jogo, seria muito mais difícil, né? Hoje eu já trabalhei com LoL, trabalhei com CS, com Dota, com Rainbow Six, com Overwatch, obviamente.
com Free Fire, com sei lá quantos jogos. E essas mudanças, elas foram facilitadas por conta de eu ter as habilidades comportamentais bem desenvolvidas. Então eu chegava numa equipe nova, eu sabia me portar, eu sabia, tipo, o que eu tinha que ver num jogo novo para agilizar o procedimento de eu ficar decente nele para poder fazer o meu trabalho. Eu já sabia como me portar na frente das câmeras, e qualquer estúdio que eu for para qualquer jogo é câmera do mesmo jeito. Então eu já sei como me portar, como ser um cara que vai trocar ideia com os diretores. Então, assim, eu acho que eu sou um exemplo, eu consigo me atestar um exemplo vivo disso, sabe? É muito real essa parada, é muito importante, cara. Só um ponto sobre isso, Nelo, é a importância que essas experiências têm, por exemplo, na nossa autoestima profissional, né? Porque quanto Uhum. menos experiência a gente tem, mais a gente acha que cada experiência nova vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, vai ser muito desafiador. Mas quando a gente já tem pequenas experiências, a gente vai conquistando, seja através dos jogos, das experiências acadêmicas, quando vem uma experiência nova que é um pouquinho desafiadora, assim, além do que a gente está acostumada, a gente olha para a nossa história e fala, rapaz, eu já consegui vencer isso, isso, isso. Então, essa não vai ser tão assustadora. Então, isso auxilia que esse processo de transição seja mais rápido, entendeu? Que a pessoa não sofra tanto entre uma transição e outra, entre um caminho e outro, entre ela aprender a se desenvolver numa dessas novas habilidades que vão sendo pedidas a ela, em novos estágios, em novos empregos, em novas universidades, enfim, né? Então, acho que toda essa questão das soft skills, elas aceleram também esse processo. Elas fazem com que essas transições sejam mais rápidas. E hoje, no mundo do mercado, normalmente as coisas são sempre para ontem, entendeu? Então, quem se adapta melhor, quem se adapta mais rápido, acaba passando na frente dos outros também, né? Sim, e acho que até dois pontos para complementar isso, que as soft skills, tô pensando agora, né, que as soft skills também ajudam muito. O primeiro deles é que você consegue perceber, desculpa a palavra, editor, depois que você meteu o pi aí, se vai dar ou não. Porque você tá ali, você já passou por planejamento, você já passou, já teve líderes, né? Você entende o que é ser liderado, você entende o que é liderar. E aí você começa a perceber, você fala, nossa, mas isso aqui tá meio estranho. Isso aqui eu acho que não era. Esse líder aqui é meio, sei lá, não funciona bem. Eu passo feedback, eu sei passar feedback, eu sei que eu sei. E o cara não entende, deixa meio de lado, sabe? Então você começa a criar esse senso, esse sensor de que vai dar ruim ou vai dar bom. E aí, se for dar ruim, você já pensa no cenário que não é interessante e vê como que você vai resolver antes do problema acontecer. Se acontecer o problema, você já sabe como resolver, você vai ter uma facilidade maior em resolver. Se não acontecer, se tiver errado ou alguma coisa mudar no meio do caminho, beleza, não aconteceu o problema, você segue. Então, essa maneira de se antecipar ao que vai acontecer também vem das soft skills, também vem da noção da awareness, né? Dessa coisa de você entender o que está acontecendo, aí você fala, meu, mas trabalho em equipe, o que eu aprendi de trabalho em equipe não está sendo bem executado aqui, será que isso aqui vai dar certo? Isso aí para time de LoL, para função no LoL que você vai fazer, para mercado de trabalho, uma par de coisa. E outro ponto importante, Lívia, que eu até vou perguntar para você se você já teve algum exemplo mais ou menos assim, ou ficou sabendo disso, né? É você conseguir profissionalizar hobbies, se você quiser. E eu acho que o principal exemplo que eu também já vivi nesse meio é da música. Músicos normalmente amam o que fazem, mas muitos não sabem como deslanchar a carreira profissionalmente. Fica naquela coisa de barzinho, pá, ganha uma graninha ali, uma graninha lá, mas não vai, assim, sabe? Parece que a parada tem uma dificuldade de produzir, de realmente encarar aquilo com profissionalismo, né? E eu também coloco isso na conta da soft skill, porque se você tem habilidade comportamental, você sabe tanto gerir melhor a sua banda, profissionalmente falando, quanto entender as oportunidades do mercado e fazer o que você precisa fazer para a banda ser profissional, para você ganhar dinheiro com aquilo, né? Ganhar dinheiro com o que você verdadeiramente ama. E isso aí pode ser para música, para arte, para uma par de coisa. Existe essa relação também ou eu tô doidão? Demais. Não, existe tanto. É tão engraçado isso, assim, em termos tanto de hobbies como de interesses mesmo que a pessoa pode ter, Uhum. né? E eu vou dar dois exemplos deles, tá? Não sei se já falei isso aqui, porque eu já me repito tanto em relação a isso, então se eu já falado, alguém corta aqui no podcast. Mas teve dois exemplos desses muito claros, assim, na minha vida, né? Primeiro, Uhum. quem vai estar só ouvindo o podcast não vai conseguir ver. Mas o meu cabelo, ele é um pouquinho ondulado, assim, sabe? Ele tem um pouquinho de cacho, sabe? E o que foi que Uhum. aconteceu? Quando eu era mais nova, aqui em casa, minha mãe tem cabelo liso, minha irmã tem cabelo liso. Então, quando eu era pequena, ninguém sabia cuidar do cabelo cacheado. Passava a escova, assim, o cabelo ficava horrível, 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 horrível. Aí o que foi que aconteceu? Desde pequena, eu comecei a fazer progressiva no meu cabelo, pra ele ficar todo liso. Porque ninguém sabia cuidar, Uhum. e era melhor isso do que deixar o jeito que tá. Aí, beleza. Quando foi assim, com uns 15 para 16 anos, eu falei, não, tá bom esse negócio aqui. Vou parar de fazer progressivo.
Só que acontece, isso foi em 2011, entendeu? Quando você ia ao supermercado em 2011, não tinha tantos produtos para cabelos cacheados como a gente tem hoje. Devia ter 1 ou 2 da seda, e era isso aí. Então eu tive que começar a estudar sozinha como é que cuida de cabelo cacheado, porque aqui em casa não tinha ninguém que me ensinasse, minha família, todo mundo tem cabelo liso, né? E aí eu peguei e comecei a botar no Google, cara, como é que cuida do cabelo cacheado? E eu fui descobrindo várias técnicas, várias formas. E uma das coisas que eu tive que aprender muito, que virou um interesse, assim, particular meu e que não tem nada a ver com a psicologia, é sobre química, né? Hoje, quando eu fui começar a comprar os produtos que eram bons pro meu cabelo, não vinha dizendo no rótulo, use esse que é ótimo. Eu tinha que ler os ingredientes que eram usados para saber quais eram bons ou não. Então, desde aquela época, eu comecei a conhecer os componentes químicos que constituem um produto hidratante, um reconstrutor, um nutritivo, um bom para cabelo cacheado, que não é bom, não sei o que. Então, eu comecei, tipo assim, era um interesse muito grande que eu tinha. Eu adorava fazer aquilo ali. Então, até hoje, quando eu vou comprar uma coisa no mercantil, eu nunca compro, tipo, esse aqui pela embalagem. Eu leio o rótulo de todos eles, eu passo 1 hora para comprar um rolê, porque eu vou lá vendo um por um. E eu comecei a fazer isso, né? E aí, pouco tempo depois, várias amigas minhas começaram a passar por esse processo de transição capilar, né? De deixar o cabelo deixar de ser progressivo para deixar ele enrolado. E aí elas pediam minha ajuda. Ela falava assim, Lívia, tu já fez esse processo aqui, mulher? Me ajuda, qual shampoo que eu escolho? Qual não sei o que eu escolho? Até que uma delas falou assim, mulher, tu quer que eu te pague não pra tu fazer isso pra mim? Eu falei, menina, que loucura. Não, deixa que eu faça aqui na amizade, né? Eu sempre fiz. Aí depois eu pensei, rapaz, eu realmente poderia fazer isso, entendeu? Porque não é como se eu estivesse fazendo uma coisa muito séria no cabelo da pessoa. É só um produto que já é validado e eu vou dizer qual é o melhor produto para aquela pessoa. E aí foi uma experiência que eu tive que foi muito massa naquela época, é uma coisa que eu adoro fazer até hoje. E aí outro exemplo também que foi muito curioso, que já aconteceu comigo nesse aspecto, é a questão de planejamento, né? Eu tenho essa soft skill, assim, muito aguçada, né? Eu sempre fui muito de planejar as coisas. Então, por exemplo, aqui na minha casa, na minha família, a gente sempre viajou muito. A gente sempre prezou por viajar em família e tal, não sei o quê. Ou então só viajar. Eu viajei sozinha pela primeira vez, eu tinha 12 anos de idade. Eu peguei um avião sozinha, entendeu? E fui pra Brasília, tá ligado? Então, assim, eu sempre viajei muito. Sim. Esse é um fato da minha vida. A primeira vez que eu viajei de avião, eu tinha 11 anos com um grupo de dança da escola que eu fazia, e aí a gente foi pra competição em São Paulo. E aí a segunda vez que eu viajei foi pra Brasília, que uma amiga minha morava lá, eu queria visitar minha amiga. Meus pais não queriam ir comigo, eu peguei, meus pais, assim, sabiam, né, eles compraram a passagem, e eu fui sozinha para Brasília. E a minha amiga estava lá me esperando. E aí, desde então, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a viajar muito com os meus amigos, ou então até sozinha. Em 2019, eu passei 30 dias viajando sozinha pela Europa, entendeu? Porque eu queria, tipo, só viajar mesmo, eu queria viajar sozinha. E aí eu sempre tive que fazer muito planejamento, né? Porque assim, quando eu falo que viajo muito, o povo já pensa que eu sou rica. Mas na verdade, pessoal, eu durmo em hostel, eu como McDonald's e eu só faço passeio de graça, entendeu? Então as minhas viagens são as mais baratas que existem. Para eu poder viajar sempre muito, né? Então sim, tem que ser uma viagem barata. Então eu sempre planejei muito. Cada coisa para poder tirar a melhor experiência possível. E para mim sempre foi uma coisa muito prazerosa, tipo assim, eu adoro tentar e planejar roteiro. E eu faço isso, como eu faço isso há muito tempo, eu acabo fazendo isso rápido, entendeu? Então, por exemplo, na época da minha faculdade, os meus amigos queriam fazer uma festa de formatura. Aí eu falei, não, pessoal, vamos fazer uma viagem? Aí meus amigos, tá, quanto é? Gente, durante uma aula, o período de uma aula, eu fiz todo o roteiro, o orçamento, o cronograma de como é que a gente ia fazer pra fazer a viagem de formatura, né? Porque eu não queria fazer festa, peguei o dinheiro e fui viajar, né? E aí eu faço isso muito rápido, né? Porque é uma coisa que eu tenho habilidade. Aí, alguns amigos meus que iam viajar começaram a me pedir ajuda. Tipo assim, Lívia, faz meu roteiro. Tipo, um amigo meu ia pra Disney. Eu fui pra Disney 4 vezes já. Falei, eu faço teu roteiro, tu vai nesse brinquedo, nessa hora, vai pegar essa parada, não sei aonde, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a fazer, tipo, na broderagem. Até que uma amiga de amigo meu ia viajar e ela foi na agência de turismo e a agência falou que era super caro pra ela fazer uma viagem. Eu fiquei, tipo assim, vale, coisa estranha. Aí esse meu amigo falou assim, Lívia, tu faz o roteiro dessa pessoa, que pra mim era um estranho, eu não conhecia a pessoa. Eu falei, não, faz, sem problema. Ele, pois tá bom, eu vou te vender pra ela. Aí eu, tá, não entendi, falei, tá bom. Aí, Lívia, pronto, eu falei pra ela que era R$ 500 pra fazer o roteiro, ela já quer saber qual é o teu Pix. Aí eu, chocada. Tipo assim, porque pra mim sempre foi uma coisa tão natural que eu adorava estudar sobre isso. Eu nunca, tipo, fiz um curso sobre isso. Eu só, tipo, viajava muito, eu planejava muito. Eu falei, bicho, isso aqui pode ser um negócio. Entendeu? E aí, hoje, no meu Instagram pessoal, ele é todo cheio de destaques de todos os cantos que eu viajei. E sempre quando a galera vai viajar, quando fazer algum tipo de viagem, algum tipo de turismo, a galera fala comigo e pede pra fazer roteiro. Então, assim, são formas da gente profissionalizar aquilo que a gente ama e ganhar dinheiro com coisa que a gente faria até de graça. Entendeu? Então, essa é uma coisa que eu adoro fazer e que tem muito a ver com isso, com essa soft skill, com esse planejamento, com essa iniciativa, né? Com essa coragem de ir lá e fazer, rapaz, eu já gosto disso aqui mesmo. Porque é engraçado, Tonela, as pessoas, elas não têm medo
de fazer uma coisa que elas não gostam, tipo, trabalhar com uma profissão que elas odeiam, porque dizem que é mais seguro, e elas morrem de medo de trabalhar com o que elas amam. Sendo que, cara, se você consegue ser bom numa coisa que você odeia, se for uma coisa que você ama, você vai dar um show, entendeu? Mas é incrível como as pessoas elas têm esse medo, elas têm mais medo de fazer uma coisa que elas amam, que não é tão seguro. E elas têm zero medo de fazer uma coisa que elas odeiam, só porque alguém falou que aquilo ali é um caminho super seguro para elas, né? O que na vida real dá muito problema e o povo acaba voltando para mim por causa disso. Aí você ganha, é aí que você ganha. Uma vez eu fui no dentista e ele, você não tá escovando. Quando eu era molequinho, tipo, 9 anos, eu lembro até hoje. Ele, você não tá escovando o dente direito, não sei o quê. Não, eu tô, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele, tipo, meio que zoou, falou assim: não, pô, se não existisse doce, essas paradas, eu tava sem emprego quase. Então, assim, aí você ganha, né? Mas não, é muito isso, cara. É muito isso, porque é óbvio, sempre você vai ter um risco, né? Seja num emprego formal, digamos, ou numa coisa que você queira fazer, né? Não é porque você tem a habilidade comportamental extremamente aguçada que, pô, agora tá safe, não tem problema nenhum, vou meter o louco que eu tô 100% seguro. Não tá, né? O mínimo de insegurança sempre vai ter. E é bom que tenha, na realidade, entre muitas aspas, né? Bom, entre muitas aspas, porque isso te faz focar naquilo ali e tal, e, enfim. Para alguns até gostam da adrenalina. Eu não sou muito fã de adrenalina, não, mas alguns até acham ok, né? Mas sempre vai ter isso. Agora, o que a gente fala aqui não é que a habilidade comportamental é um passe de mágica. Pá, tenho planejamento, instantaneamente tô milionário. Não é isso. Só que você tem muito mais chance de não dar problema, ou seja, tem muito mais chance de dar certo alguma coisa que você queira fazer, seja um emprego formal, seja alguma coisa no jogo, seja uma iniciativa como a Lívia falou, de algum outro emprego baseado em algo que você gosta de fazer e tal. Independente disso, você tem mais chance de fazer o negócio dar certo, de perceber um problema acontecendo, ir lá e já atacar em cima, já ter essa iniciativa, ter criatividade para poder resolver as questões de uma maneira diferente, ser diferenciado na sua área, né? Então, por isso que as soft skills, também por isso, né? Que elas são tão importantes. Agora, para fazer isso, Lívia, você percebeu, né? Você tá falando tanto no lance do cabelo quanto no lance da viagem, no meu caso, o lance da música, a gente está constantemente analisando tudo que está acontecendo. E na realidade, a gente também está se autoanalisando, né? Para poder ter uma noção do que você é bom, do que você é ruim e etc. Quais as suas habilidades, quais os pontos fortes, os pontos que ainda precisam melhorar e tudo mais. Isso também é uma habilidade comportamental, ela é parte de uma habilidade comportamental, assim, como que fica a autoanálise nesse hall de coisas e qual a importância de fazer isso para poder evoluir as soft skills? Pronto, a autoanálise, eu percebo muito ela como um passo antes das soft skills. Porque a pessoa, para ela aprender algo, ela precisa se dar conta que ela não sabe. Ela precisa saber que não sabe, entendeu? Ela precisa ter consciência de que ela não sabe aquilo ali, entendeu? Então, é a partir dessa autoanálise, aquilo que eu falei também no podcast, acho que foi o passado ou foi o outro, que você precisa observar a longo prazo, tipo assim, o que é que você quer alcançar e o que é que falta em você. E a partir do perceber essa falta, você vê, beleza, está faltando eu trabalhar planejamento. Então, você começa a desenvolver a habilidade de planejamento. Então, em mim falta iniciativa. Então, você começa a desenvolver essa iniciativa, entendeu? Então, a autoanálise, ela vem muito nesse lugar de você saber o que você quer e olhar para você e ver a distância entre de onde você, o ponto que você está hoje, para o ponto que você quer chegar. Então, eu percebo muito a autoanálise nesse lugar, primeiro, né? De você se observar, ver o que falta e fazer isso com frequência. Porque também, às vezes, tem gente que faz um planejamento massa, por exemplo. Quem nunca fez isso? Começa lá em dezembro, vem ano novo, a pessoa começa a fazer. Ela faz a autoanálise dela, vê como é que foi o ano, planeja quais são os anos dela, quais são os objetivos dela para esse ano, e aí pronto. Nunca mais ela olha o planejamento de volta. Eu falo, meu senhor, você quer uma mágica, né? Então, assim, o que eu trabalho muito com a galera é isso, de tipo assim, você faz planejamento, mas no mínimo todo mês você tem que retornar aquele planejamento. Assim, no mínimo mesmo, tá? Se você puder fazer mais, faça mais vezes. Mas pelo menos uma vez por mês você tem que estar se lembrando, tá buscando, tá readaptando as metas, entendeu? Porque às vezes tem algumas metas, por exemplo, tem gente que cai na besteira de querer começar todas as metas do ano em janeiro. A pessoa tem, sei lá, 10 hábitos novos que a pessoa quer adquirir e ela começa tudo em janeiro. Sendo que adquirir um hábito novo é uma coisa que demanda muito da gente, entendeu? Assim, como tu falou, não é passe de mágica. Uma Aqui vez não eu vi, acho que era 20, como é que é? Tem um lance do 21 dias, né? Você tem que ter Então, no mínimo assim, 21 dias, uma parada assim. exatamente, demora um pouco, não é
uma semana, do dia para noite, você vai estar com isso resolvido. Então, o que é que eu sugiro que meus pacientes façam? Que eles comecem, no máximo, um hábito por mês, tá? Assim, e aí eles vão tentando adquirir aquilo ali. E tem alguns hábitos que você precisa ter mais esforço. Por exemplo, eu, né? Dos meus hábitos desse ano era eu comer só quando eu tivesse fome. Ou então eu parar de comer quando eu estivesse saciada. Porque aqui em casa sempre foi muito assim. Ah, você botou a comida no prato, tem que comer tudo. Não pode estragar. Então eu sempre aprendi a comer até eu ficar muito cheia. Eu não sei dizer, tipo assim, estou satisfeita, vou parar. Não, eu só paro de comer quando eu já tô por aqui. Tipo assim, lotada de comida. Aí eu vi que isso não era saudável. Aí no começo do ano eu coloquei essa meta. Não. Quando eu estiver cheia, eu vou parar de comer. Pronto. Porque acontece? Eu sempre comi muito pouquinho, entendeu? Então eu tinha vergonha de chegar, sei lá, no self-service e botar pouca comida. Então eu botava bem muita, tipo, pra eu parecer com o prato da galera. E eu comia até acabar, pra não ser aquela pessoa que estraga, Ave Maria, coisa feia, pecado e tal. E aí, em janeiro, eu comecei a botar essa meta. Botei janeiro, fevereiro. Quando foi em março, eu vi que eu não tava conseguindo. E aí, claro, porque eu tava me avaliando, né? Se eu não estivesse me avaliando, eu não ia conseguir ver isso. Em março, eu vi que eu não tava conseguindo, tipo assim, progredir. Então, eu mudei a estratégia, porque antes eu só, sei lá, avaliava o dia. Depois, eu comecei a fazer uma avaliação mais precisa. Então, por exemplo, oh meu Deus, quem tá no podcast também não vai ver. Mas eu imprimi um bloquinho de folhas normal, que eu vou anotando tudo que eu como. E aí eu anoto qual é a fome que eu tava antes e quão saciada eu fiquei. E aí, fazendo essa análise mais, como é que eu posso dizer, detalhada, aí sim, ou seja, em fevereiro, em março, quando eu mudei a estratégia, porque eu fiz a minha autoavaliação e vi que não estava caminhando bem, aí eu propus uma nova forma de avaliação, e a partir dessa nova forma foi que eu vi realmente estava conseguindo melhorar. E aí, abril e maio, agora eu já vi que eu consegui crescer um pouco mais nesse único hábito, entendeu? Eu tô falando aqui de um, imagina que começa 10 ao mesmo tempo, como é que dá conta de tudo isso, entendeu? Então, a autoanálise, ela fala muito disso, sabe? Assim, de você se observar e se observar com frequência. É assim que a gente tem mais controle da situação. Quando você faz uma vez e nunca mais olha, você entrega o controle na mão de Deus, né? Não, pode dar certo, mas a chance de dar certo é mínima, é muito pequena. É muito, 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 muito pequena. Especialmente quando a gente está falando de habilidades como, por exemplo, as comportamentais, mas aí entram as técnicas também, que você tem que, como você disse, né? Dia após dia, semana após semana, mês após mês, entender como é que você está melhorando ou não. E aí, de novo, por isso que a gente fala habilidade comportamental, soft skill, né? Skill tá ali no meio. Não é tipo, coloquei na minha bio do Twitter que eu sou bom em liderança. Agora eu sou bom em... Não, não é. Você não é. Às vezes não é. Pode ser que você seja, realmente, mas às vezes você não é. Então é um treinamento. E isso que a Lívia falou, por exemplo, autoanálise, né? Pô, só do exemplo que ela deu, você precisa de resiliência, você precisa de entender o que está acontecendo, ou seja, planejamento, né? E voltar nesse planejamento, fazer metas, que é parte do planejamento. Você precisa de criatividade para tentar mudar a estratégia se precisar. Você precisa de iniciativa, porque, como foi dito, você só escreve a parada e não faz. Já eu, por exemplo, não estou conseguindo erguer o braço direito. Eu acabei de voltar para ir na academia, não estou conseguindo tomar banho direito, tá alçada, mas assim, eu já vi o que dava para melhorar lá embaixo. Agora voltei aqui, amanhã talvez eu não vá treinar o mesmo músculo, o mesmo grupo muscular, mas eu já sei mais ou menos o que fazer, como fazer, certo? Então você vai se adaptando e já vai colocando isso para frente. E essa maneira de pensar, de entender o resultado, onde pode melhorar, onde tá bom e etc, e colocar isso à frente já é também uma habilidade comportamental. E você pode perguntar para qualquer jogador profissional, qualquer pessoa de high elo, do LoL, etc. Se você não olhar os seus próprios jogos no replay, ou não olhar uma live de um pro player jogando, um cara que é muito bom naquilo que você quer fazer, jogando, e analisar o que você faz, o que o cara faz de diferente, como chegar lá, você não consegue melhorar. Algumas pessoas fazem isso com muita facilidade, né, Lívia? Porque também tem a questão da facilidade na habilidade. Da mesma maneira que tem gente que tem muita facilidade com violão, sei lá, tem gente que tem facilidade em análise, né? Isso não é um dom, é uma facilidade. Então, um cara que não tem facilidade não pode tocar violão? Claro que pode. Talvez demore um pouquinho mais, talvez ele tenha mais dificuldade em algum momento, mas ele pode. O cara que não tem facilidade em análise não pode analisar nada, nunca, vai ser sempre um horrível nisso? Não, não vai. Talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade em algum momento, mas ele pode conseguir. Mas sem isso, não tem jeito. Porque você nunca vai perceber, você vai insistir no mesmo erro que você está fazendo desde sempre. E aí não vai subir elo, não vai melhorar na lane, não vai melhorar no trabalho, não vai melhorar em algo pessoal, não vai melhorar. Não adianta, né? Então, Não tá.
reconhecer tudo isso é muito importante. E aí, Lívia, supondo que eu fui lá, analisei, vi as minhas habilidades comportamentais que eu sou bom, vi as que eu não manjo muito, nem sabia que existia. Pô, o que, que era tomada de decisão? Só decidir as coisas automaticamente. O que, que eu tenho que fazer para melhorar e tal. Fui lá atrás, vi que eu preciso melhorar e etc. Como que seria o Pronto. melhor caminho assim para poder continuar evoluindo e realmente melhorar nas soft skills? Pronto. O melhor caminho depende de onde você quer chegar. A resposta sempre vai retornar para isso. Se você não sabe Uhum. onde você quer chegar, a gente vai estar aqui só patinando, falando coisas genéricas e que não vão ter muito impacto na sua vida. A primeira coisa que você precisa saber é aonde você quer chegar. A partir disso, nós temos duas perspectivas. Por exemplo, tem uma frase que eu gosto bastante de jogador de basquete, o Kevin Durant, que ele fala que Uhum. o trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro, né? Essa questão da Uhum. facilidade, de fato, tem pessoas que têm mais facilidade para as coisas que outras. Tem, mas assim, em termos bem práticos, quando a gente olha para a vida real, as pessoas que melhor desempenham as atividades são as mais esforçadas. São as que se esforçam para melhorar aquilo ali. Mas, claro, também é muito importante você ver até que ponto vale a pena você buscar desenvolver uma certa habilidade. Porque, por exemplo, tem gente que adora fazer um trabalho metódico, seguir regras, métodos, Uhum. processos, passo a passo e fazer um pouquinho cada dia. E tudo bem. Sendo que tem gente que acha que esse é o certo e qualquer outra coisa fora disso é o errado. Por exemplo, tem muitos estudantes que, às vezes, no lugar de estudar todo dia para uma prova, estudam Uhum. naquela última semana da prova. E aí, por muitas pessoas, isso é visto como uma coisa ruim, com gente preguiçosa, com gente que não quer trabalhar, que não quer fazer nada da vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sendo que, em termos bem práticos, se aquela pessoa aprendeu aquele conteúdo e conseguiu passar na prova, em termos, assim, de resultado, não tem muita diferença. Se você aprende um pouquinho Sim. cada dia ou se você deixa fazer tudo na última hora. Claro que às vezes tem gente que deixa fazer tudo na última hora e não aprende bem. Mas E tem não gente dá, que super aprende e vida que segue, entendeu? Aham. Só que o que eu vejo? Eu vejo essa galera que deixa tudo para a última hora, se comparando com essa galera que faz um pouquinho cada dia. E aí eles ficam querendo se moldar a ser essa pessoa, de que faz um Uhum. pouquinho cada dia, tal, 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 tal. Sendo que a gente tem que entender que cada vez mais no mundo de hoje, as coisas elas são novas e estão abertas a inovações. Então, o que eu tenho que trabalhar com meus pacientes, muito mais do que melhorar uma habilidade que você não tem, é ter excelência naquela que você já possui, entendeu? Então, por exemplo, tem muitos cargos e profissões que fazem todo sentido com essa atividade, por exemplo, de disparo, que a gente chama, né? Que é fazer muito durante um período X. Então, por exemplo, atletas. Lívia, é óbvio que atletas treinam todo dia, eu sei disso. Mas quando é época de competição, eles sempre dão um sprint. Todo Aham. atleta que eu conheço, quando chega, sei lá, uma semana, um mês, ou até um ano, dependendo do nível da competição, eles, aqui no Ceará a gente fala, né, arrocha o nó, Ó, entendeu? Eles foco dão total gás. ali, tipo, mantém né, o meio termo, digamos assim, durante um tempo, mas a hora que vai apertando, eu já Isso, passei por algumas lógico. competições, é realmente assim. Lógico, de qualquer esporte. Eu tô falando e esportes normais, qualquer um deles, né? Isso é muito comum. Então, por Aham. exemplo, um consultor de uma empresa, um auditor. O auditor, é lógico que ele trabalha o ano todo, mas na época da auditoria, é a época que ele dá um sprint, é a época que ele trabalha mais. Ou então um Aham. contador. Quando é essa época de começo de ano, janeiro, fevereiro, março, abril, que é a época que a galera faz o imposto de renda, naturalmente ele trabalha mais, porque foi assim que o Brasil se organizou em termos de declaração de imposto de renda. Então ele tem que dar Uhum. esse sprint nessas épocas. Ou seja, pessoas que já têm esse costume, quando entram nesse tipo de vaga, é perfeita para eles, e tudo bem, entendeu? Diferentemente, por exemplo, de um piloto de avião. Um piloto de avião Uhum. não pode ser a pessoa do sprint. Tem que ser a Aham. pessoa do método, do passo a passo, da obediência, de seguir os processos, entendeu? Eu não quero um piloto de avião que esteja fazendo um sprint doido na semana que ele vai viajar, entendeu? Não, é Aham. outro rolê. Então, assim, são formas diferentes da gente trabalhar isso, mas foi o que eu falei. Depende do seu objetivo. Ou seja, você pode trabalhar duro para vencer o talento e se tornar essa pessoa de um pouquinho cada dia, ou você pode só pegar as habilidades que você já é bom e buscar desenvolvê-las e trabalhar como um atleta, entendeu? Então, tudo Uhum. vai depender de aonde você quer chegar. Agora, claro, se você não sabe onde você quer chegar, isso é um milagre. Aí é aquela coisa, né? Aí você para, pensa. Tem algumas ferramentas, algum dia a gente fala sobre isso, né, Lívia? Das ferramentas práticas que você consegue parar, pensar, ferramentas que você guia, né, o seu pensamento, de tipo, ó,
aqui não sei se tá muito legal, ali tá legal, aí você vai indo para um lado, para o outro, mas a gente vai falar aí sobre isso algum dia aí, já fica até o spoiler, mas realmente, assim, eu acho que e de novo entra a questão da soft skill ser um pilar, né? Porque se você conseguiu se autoanalisar, você percebeu que, sei lá, meu, a sua soft skill de criatividade não é da hora, velho. Você tem, obviamente, você pode treinar ela, seja no próprio LoL, por exemplo, tentando sempre pensar em maneiras criativas de resolver um problema, maneiras criativas de fazer um pick diferente, uma eliminação diferente, uma build diferente, específica para o momento e tal, né? Que aí já une um pouquinho do planejamento também. Mas você vai lá, você melhorou ela e tal, mas, meu, você não é o cara, tipo, muito criativo do rolê, assim. Meio que ok, você sabe disso pelo menos. Então você pode buscar cargos ou você pode fazer coisas que talvez não dependam tanto dessa criatividade. E se depender da criatividade, aí você foca nela realmente, como você disse, né? Pra trabalhar duro, pra vencer o talento, enfim, e conseguir chegar. Mas só de você saber e as habilidades comportamentais te ajudam a entender quem que você é profissionalmente no jogo, na vida pessoal e tudo, já ajuda muito. E de novo, esse tipo de coisa vai permanecer com você. Independente do jogo que você for jogar, independente da profissão que você for ter, independente do meio familiar que você tiver, você tá com amigos, você tá morando com muita gente, morando sozinho, morando com namorada, com namorado, independente, né? A soft skill ela permanece, a habilidade comportamental ela permanece e cada vez mais, seja no mercado de trabalho, no jogo, em qualquer lugar, as pessoas precisam, estão sendo as pessoas, no caso do trabalho, por exemplo, estão pedindo, né, essas habilidades comportamentais. Então é essencial que você tenha elas também, justamente para saber mais ou menos ali, etapa por etapa. É tipo planejar uma build, mano. Sabe quando você tá no jogo, você tá lá, fala, nossa senhora, é isso, eu vou jogar de Lee Sin top, tá aparecendo no MSI, pá, aquele jeito, beleza. Aí você chega no Lee Sin top, os caras do MSI estão jogando contra a Sion, contra a Jace, contra essas coisas, o maluco lançou sei lá, uma Vayne top. Não é a mesma maneira que você vai jogar, não é a mesma maneira que você vai buildar, talvez, não é a mesma maneira que você vai se portar na rota, e aí depende do seu jungler, do jungler dos caras, do seu mid, do mid dos caras, quem vai ter pressão, quem não vai ter. Então, assim, isso é praticamente a mesma coisa de você planejar o que você vai querer fazer, só que dentro do mercado de trabalho. Você sabe que você é bom de Lee Sin, você sabe os seus pontos fortes com ele, ponto fraco com ele, beleza. Como que você vai usar isso nessa matchup específica? Mercado de trabalho, vida pessoal é a mesma coisa. Eu sei que eu sou bom nisso, bom naquilo. Na habilidade pessoal, comportamental X e Y. Na habilidade técnica Z e W. O que eu vou fazer melhor e o que eu não vou fazer melhor. Né? Então, essa clareza, assim, acaba facilitando muito, muito, muito mesmo de verdade. E além do LoL, que você consegue praticar isso, Lívia, dá pra praticar também no dia a dia, né? Tipo, às vezes o cara não tá trampando ainda, às vezes o cara tá na escola, ou tá começando uma faculdade e tal, mas no seu dia a dia, assim, na sua casa, com o pessoal que você tá acostumado a trocar ideia, já dá pra você praticar um pouco de soft skill também. Com certeza. Às vezes parece uma coisa assim muito de outro mundo, mas de modo geral, as soft skills são coisas que a gente vai trabalhando no dia a dia. É só que a gente também não pode se confiar nisso. Por isso que a gente fala das experiências, dos jogos, das atividades extracurriculares da faculdade, porque eu acho que eu acho não, né? Quanto mais experiências você tem, mais você consegue desenvolver as habilidades. Quando você consegue pegar essas experiências e desenvolver as habilidades em campos diferentes, mais você estica assim, essa habilidade, né? Porque uma coisa é você desenvolver uma habilidade no campo familiar, outra coisa é você desenvolver uma habilidade numa competição, outra coisa é você desenvolver habilidade no campo do trabalho. Então, assim, quanto mais você expõe as suas habilidades a campos diferentes, mais ela vai ser, assim, eu digo esticar porque ela vai se alastrar assim mesmo em várias áreas da sua vida, e cada vez que você se expõe a algo novo, você aprende algo novo. Quando você se expõe sempre às mesmas situações, a chance de você aprender algo novo vai sempre diminuindo. Então, a ideia é que, sim, a pessoa pode desenvolver as soft skills na vida pessoal, nos seus sonhos, nos seus planos, com certeza. Mas cada canto que você faz isso é uma experiência nova. Por exemplo, eu faço planejamento de viagens, isso é um tipo de Aham. experiência. Eu faço planejamento de carreira, é outra experiência. Eu faço planejamento, por exemplo, de estou
noiva da Single Ladies, e aí vou casar agora em agosto. Então, é outro planejamento de mudar de vida, de organização financeira e tal. Então, tudo isso são diferentes de trabalhar esse planejamento. Um de curtíssimo prazo, um de médio prazo e um de super longo prazo, entendeu? Então, cada experiência dessa, a gente vai aprofundando e vai realmente descobrindo novas facetas dessa soft skill, entendeu? Sim, com certeza. E aí, uma coisa muito importante também, que tem a ver com treinar a habilidade, independente de ser comportamental ou não, mas com certeza tem muito a ver com habilidade comportamental. Com certeza tem muito a ver com subir de elo no LoL também, ou melhorar o seu jogo no LoL em geral. Com certeza tem a ver com melhorar em geral, que é erro. A gente não tem como não errar, né? O ser humano é passível de erro, a gente com certeza vai achar que tá, nossa, sendo o cara resiliente do rolê. É agora ou nunca. Acontece um negócio, você já quer xingar todo mundo, já fica bravo, já não pensa do mesmo jeito. Acontece, né? Acontece de uma maneira mais grave às vezes e de outras menos graves. Mas o erro, querendo ou não, ele é parte do aprendizado, né? Então é bem comum que você passe a errar. E aí as habilidades comportamentais também ajudam você a voltar pro prumo. Então, olha como que o negócio é bonito, assim, é completo, né? Porque se você, sei lá, tô melhorando, focado na minha habilidade de shot caller, vamos falar de LoLzinho um pouquinho, de in-game leader, de né, liderança aqui dentro do jogo tal, tem um timinho, tô montando, tô brincando, beleza, ou tentando melhorar a habilidade de autoliderança, né, você sozinho ali na sua solo kill e tal, e aí eu falei de um jeito, o pessoal não entendeu direito, e a coisa ficou meio ruim, e pá, e não sei o que, você ficou meio bolado, meio bolada com o rolê que deu e tal, etc. Existem as habilidades comportamentais que vão ser justamente o suporte para você melhorar essa habilidade comportamental, que são resiliência, a própria inteligência emocional em geral, né? O próprio planejamento, que você fala, beleza, errei isso aqui, mas agora quanto tempo que eu tenho para poder melhorar, o que eu posso fazer de diferente, tudo mais. A própria liderança também recai na questão de você melhorar a liderança em si. Então, assim, é muito louco isso. E acontece também no mercado de trabalho, né, Lívia? Se você erra, comete um erro, alguma coisa que não deu certo, as próprias habilidades comportamentais te ajudam a passar por cima desse erro para você continuar melhorando aquilo que você estava focado. E assim, uma coisa que a gente tem que entender é que, né, antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, nós não estávamos inseridos em ambientes abertos à inovação. Então, não tinha porquê a pessoa tentar algo novo e, por isso, cometer um erro. Então, a regra antigamente era replicar com excelência. Replique o que já foi feito, faça de novo e faça bem. Não tinha espaço para o erro. Então, nas gerações antigas, um erro sempre era visto como o fim do mundo. Com isso vai acabar com a sua carreira, isso vai acabar com a sua vida, isso vai ser determinante para todo sempre, amém. Sendo que quando a gente olha para o ambiente de hoje, para os desafios que a gente encontra hoje no mundo do trabalho, que são desafios cada vez mais complexos, a gente precisa de pessoas inovadoras. E o erro faz parte da inovação. Não existe inovação sem erro. Então, dentro desses ambientes, o erro não só é aceito, como ele é estimulado. Num ambiente que as pessoas têm medo de errar, elas nunca vão conseguir inovar nada. Porque elas só vão conseguir inovar se elas se lançarem em algo que ninguém fez. Isso é o inovar. E o que ninguém fez, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Então, se as pessoas forem muito podadas nesse aspecto, elas não vão conseguir fazer nada novo. Mas quando a gente entra num ambiente aberto à inovação, de modo geral, são pessoas que, tudo bem você errar, esse erro não vai acabar com a gente, não vai acabar com você, não vai acabar com a sua carreira. Então, assim, fica de boas, certo? Aprende a errar melhor. Aprende a errar mais e errar mais rápido. Com essa forma, você aprende mais, entendeu? Então, vai muito dessa nossa mudança de mentalidade, tanto das empresas como a gente, com a gente mesmo, entendeu? Porque, às vezes, pra gente, quando a gente comete um erro, quando a gente não consegue suceder em uma atividade, parece o fim do mundo. Como se as coisas fossem acabar, só que, cara, não é o fim do mundo, entendeu? Eu acho que é muito mais vantajoso você testar coisas e errar do que você não testar com medo de que elas deem errado. Porque, sim, elas vão dar. E quanto antes você naturalizar o erro na sua vida, melhor pra você, entendeu? Você vai parar de sofrer tanto entre um erro e outro. Porque tem gente... É que naquela conversa que vocês tiveram com o V7 uma vez, né, que eu acho que eu tava também, que ele cometeu um erro, que na opinião dele foi um erro, ele passou, tipo, mó tempão mal e, tipo,
Tudo bem, mas cada vez que a gente vai errando, a ideia é que a gente vai encurtando esse tempo entre um erro e outro para errar melhor. Eu acho que o nosso foco tem que ser muito esse. Errar mais para errar mais rápido, entendeu? E é assim que se inova. Eu não conheço outro caminho, entendeu? Eu não conheço ninguém que inova e não erra nunca, sabe? Então Sim, são os sim. ossos do ofício que a gente tem que ir naturalizando, tanto dentro da gente mesmo, como nas empresas. Cara, é bizarro porque muita gente pensa que o trabalho de caster, que é o que eu faço, né? Seja comentarista, narrador, enfim, analista, apresentador, é só você chegar lá e falar. Ah, não, eu conheço do jogo, vou chegar ali, pá, eu acho isso aqui, aquilo ali e tal. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Porque existem muitas preocupações que passam pela nossa cabeça e que o pessoal de casa nem percebe. E que bom, né? Porque quer dizer que a gente está fazendo um bom trabalho. Que se o pessoal percebesse, significaria que não está dando tão certo assim. E a gente está nessa de erro e acerto em todo jogo. A cada fala que a gente faz, existe o pensamento por trás de, essa aqui foi boa, aquela ali foi melhor, putz, esqueci aquilo ali, tal. E você fica nessa. E aí entra de novo resiliência para você poder voltar. Se você ficar mal com uma fala que você disse e não perceber um minuto do jogo, aquele um minuto pode ser muito importante. E aí sua próxima fala vai ser ruim. E aí vai virando uma bola de neve que você vai ficando totalmente tiltado. A gente brinca que é a espiral do tilt, né? Você vai ficando completamente tiltado, completamente fora de foco, né? Então, resiliência entra nisso, o próprio planejamento também. Então, tem um plano A, vou começar aqui falando pá, 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 pá. Não deu certo, beleza, qual é o seu plano B? Você tem que ter, não adianta. Você tem que saber a hora de mudar também, né? A hora de migrar, a leitura do que está acontecendo para você poder migrar. Eu lembro certinho que quando eu fui trabalhar com PUBG, até foi uma experiência muito interessante para mim, uma experiência complicada até, mas acho que muito importante para o próximo passo que eu viria a dar, né? Que foi o Rainbow Six. Mas quando eu entrei na comunidade PUBG ali para fazer um evento rápido, eu entrei como comentarista e eu tentei meter o louco, assim. Nossa, os caras já são mó, tipo, já trampa mó tempo, com certeza estão voando, pá, e eu vou, nossa, meter o louco e, sei lá, chegar fazendo o melhor casting da vida que os caras já viram. Só que eu cheguei lá e a maneira que era conduzida a transmissão era muito mais suave. E eu cheguei querendo ser o pá. Não, porque não pode fazer isso, porque não deve fazer aquilo, ó, o cara errou ali e tal. A comunidade estranhou, falou, mano, quem que é esse cara? Quem é esse maluco que tá chegando, querendo cagar regra, o que é certo, o que é errado, metendo esse louco? Porque a transmissão deles era uma outra coisa. Tava acostumado de uma maneira mais tranquila, do tipo, infelizmente não deu certo, vamos ver se na próxima vai dar. E ó, o cara errou aqui, mano, entregou o jogo. E os caras, mano, entregou o quê? Você tá louco? Então, assim, foi uma experiência, para mim, dolorosa, mas que eu cheguei ali e falei, eu já conhecia as habilidades comportamentais, falei, pô, tá bom, eu errei. No outro dia, nos próximos dias do evento, baixei a bola, fiz o evento, o pessoal melhorou, curtiu mais. E dali então, eu falei, meu, chegando numa comunidade nova, eu já fazia um estudo de comunidade, mas agora eu vou levar em consideração X, Y e Z, coisas que eu não levava. E aí deu certo, porque eu cheguei na comunidade do Rainbow Six, e até hoje eu sou muito agradecido, porque a comunidade do Rainbow Six me abraçou de um jeito que eu nunca tinha sido abraçado antes, assim, enquanto caster. Porque eu levei em consideração as coisas que eu havia dito e havia feito errado há 3 meses atrás, 3 meses antes. E planejei corretamente, tive resiliência, não achei que eu era um lixo porque eu errei numa transmissão, tipo, eu sei trampar. Cheguei no Rainbow Six, deu tudo certo. Então, assim, é mais um exemplo de como que você ter essas habilidades comportamentais afiadas ajuda muito você transicionar a coisa e melhorar também no que no que você já faz. Até porque o mercado fala muito não, né, Lívia? Infelizmente ou felizmente, não sei, fala muito não também, né? E uma coisa que a gente tem que entender é que nesse não existem mil outras coisas atrás, né? O que eu vejo que a galera mais se frustra, assim, é quando, sei lá, eles não são chamados para entrevista, ou quando eles não passam numa entrevista, eles ficam se achando como se eles fossem as piores pessoas do universo. Sendo que atrás de um não, pode ter várias coisas, certo? Primeiro, Hum. pode ser aquela pessoa seja boa demais para aquela vaga. Isso é uma coisa que parece um pouco, quê? Mas eu já reprovei muitos candidatos porque eles eram bons demais para a vaga. Lívia, mas qual é o problema de você ser bom demais para a vaga? O problema é, aquele trabalho vai se tornar entediante para aquela pessoa. A gente não tem desafio suficiente para aquela pessoa para tornar o trabalho
atrativo para ela. Então, ela vai se cansar, ela vai se entediar, ela vai achar aquilo ali um saco, ela vai sentir como se suas habilidades não estivessem sendo bem aproveitadas pela empresa e, provavelmente, rapidamente, ela vai arrumar outro emprego, entendeu? Então, aquele processo seletivo, entre aspas, vai ter jogado fora. A pessoa vai entrar, um pouco tempo depois ela vai sair. Então, essa é uma coisa que acontece muito, pessoal. O povo pensa que não, mas isso acontece muito. Outra coisa é, às vezes você não passa porque você não tem a cultura daquela empresa. Eu falei disso também aqui em outros podcasts, né? De que às vezes, por exemplo, se eu vejo que eu estou numa empresa super descolada, jovem, diferentona, esse é um dos pontos. Quando a empresa, a pessoa é muito formal e a empresa é muito informal, vai ter um choque cultural aí que não vai ser bom para aquela pessoa. Ou então o contrário, quando a pessoa é muito inovadora e ela está numa empresa muito formal, ela vai sofrer ali dentro, ela não vai ter espaço para ela. Então, às vezes, um não pode ser a melhor coisa que pode acontecer na sua carreira. Porque quando você entra numa empresa, de modo geral, você deixa de buscar outras, assim, espera-se, né? E aí, quando você pode perder uma oportunidade mais na frente. Então, nem sempre um não é porque você é ruim, ou você não é capaz, ou você, sei lá. Não, às vezes é porque você, aquele não é o melhor para você, entendeu? E aí, às vezes, é importante que a gente confie no recrutador nesse aspecto. Porque tem muita gente que recebe o não e acha que é ruim, que é incompetente, que não consegue, mas não é bem por aí. É, tá certo. E é aquela coisa, né? Também tem a ver com você entender até que ponto que você realmente não cabia ali, ou que realmente foi mal, ou que vai ficar tristão e tal, né? Entra a resiliência, entra tudo, e enfim. A gente vai ficar, pode ficar, né? Às vezes parecendo um pouquinho repetitivo, mas é porque realmente é muito importante. E o que a gente sempre gosta de salientar aqui é o quão atual e impactantes são as habilidades comportamentais no jogo, no mercado, na sua vida pessoal, né? E como que você consegue sim desenvolver, praticar essas habilidades também dentro do League of Legends. Então, já fique esperto aí, você que joga, você que tá buscando um estágio, tá saindo agora do colégio, ou então buscando um trampo depois da faculdade, ou buscando um trampo que já tá formado, enfim, né? Tem várias as situações, mas é sempre bom ficar esperto com isso. A gente falou, como a Lívia já citou algumas vezes, né? Nos outros episódios do Skill Podcast, sobre outras questões sobre as habilidades comportamentais, né? Até questões mais introdutórias, como que você treina isso no LoL. Então, fique esperto aí, vai estar aqui no card, inclusive, mais episódios do Skill Podcast para você conferir. Tem uns cortes também feitos ali para você pegar uma coisa ou outra que de repente não entendeu muito bem, né? Enfim, é sempre muito legal se aprofundar nesse assunto e que inclusive vai render assunto para muito mais programa, né, Lívia? A gente está fazendo aí os conteúdos, estamos aí na caminhada, mas cada vez mais a gente vai se aprofundando e falando de maneiras diferentes dessas que são tão importantes, né? Ferramentas tão importantes para praticamente tudo que são as soft skills. E agora, Lívia, para finalizar, a gente já falou bastante, dá um salve aí no pessoal que entendeu agora como se autoanalisar e está em busca de saber melhor como que funciona a sua própria mente, as suas habilidades, para tentar ter uma chance mais interessante no mercado de trabalho, no jogo, etc. Pessoal, realmente é uma coisa que tem que fazer parte da rotina de vocês. Esse processo de se autoanalisar não pode ser uma vez na vida, outra não sei quando, né? Realmente é algo que vire uma cultura, que vire um hábito, né? Que vocês possam tornar isso um hábito prazeroso, né? Que seja um momento que vocês gostem de fazer, que vocês podem ir pareando, que é um termo que a gente usa na psicologia. Vocês podem Aham. parear uma coisa, talvez, entre aspas, chata, que é essa análise, com uma coisa legal, seja comer uma coisa gostosa, ouvir uma música que você gosta, enfim, beber alguma bebida que você gosta. Então, assim, tenta tornar esse momento um momento prazeroso para que você sempre faça e sempre queira fazer essa análise. Pode ter certeza que é isso que vai levar vocês para frente com a maior velocidade possível. Beleza? É isso. Eu lembro que tem um exemplo também, eu não lembro quem que falou. Um desse pessoal que trabalha, tipo, com bodybuilding, falou, olha, que eu sou só o chassi do grilo, né? Mas eu gosto de acompanhar o pessoal. E aí, eu não lembro quem que falou, meu, curte o processo, sabe? Tipo, vai, não espera, tipo, não fica ansioso pelo resultado. É difícil, mas curte o processo, vê ali a semana que você fez, não fez e tal, e vai vendo que aos pouquinhos você vai chegando lá e de uma maneira muito mais tranquila, né? Sem querer sair rushando aí, metendo louco. Então você tá no prata, tá no ouro, no bronze, no ferro.
Quer chegar no diamante? Beleza, curte, mano, cada liga, o que que você fez pra melhorar, como que você tá subindo, pá, cada estágio que você fez, cada entrevista que você fez, enfim, vai no processo, mano, porque afinal de contas, querendo ou não, às vezes o processo é até mais da hora do que o resultado. Às vezes acontece, aí você vai comprar as coisas, né? Chega, você fica meio, legal. Mas aquela coisa do, pá, será que vai ser, não vai ser, também é legal, também pode ser legal. E também dá pra você usar a sua criatividade para achar isso interessante. Demorou? Então, deixa aí o seu curtir na postagem, independente da plataforma que você estiver vendo, marca seus amigos, manda para o pessoal também que se interessa, que está numa situação parecida, aquela pessoa que você conhece, fala, pô, já falamos sobre isso com ela, já ouvi falar de soft skill, de habilidade comportamental, dá um salve, marca essa pessoa aqui nos comentários embaixo, que também é muito interessante. A gente vai ficando por aqui e não se esquece de seguir todas as redes da GG Educate, só procurar GG Educate, Educate, né, que escreve, em qualquer rede social que vai estar lá para você ficar esperto quando saírem mais conteúdos. Demorou? Tamo junto, é nóis e tchau!